O contador da empresa me ligou às 11 da noite tremendo. Me puxou de lado e disse: "Você precisa ver isso antes de amanhã." Perguntei: "O que aconteceu?" Ele respondeu: "Não tenho como explicar pelo telefone. Vem agora." O que ele me mostrou sobre meu irmão e minha cunhada fez meu sangue gelar. Meu nome é Renata, tenho 38 anos, e até aquele momento eu achava que o pior já tinha passado, que as humilhações tinham chegado ao limite, que eu já tinha engolido tudo que era possível engolir de alguém que deveria me amar como irmão. Estava errada. Faltava o capítulo mais cruel. E faltava, também, o capítulo em que tudo desabou sobre a cabeça deles de uma vez. Mas para você entender o que aconteceu naquela noite e o que veio depois, eu preciso te contar como chegamos até ali. Preciso te contar sobre meu pai, sobre a empresa que ele construiu com as próprias mãos durante 30 anos, sobre como meu irmão Marcelo passou a vida sendo o filho favorito, o herdeiro natural, o escolhido, e sobre como Débora entrou na nossa família como uma brasa dentro de um celeiro e foi queimando tudo devagar, com um sorriso nos lábios e palavras macias. Eu sou a filha mais velha, sempre fui. Entrei na empresa do meu pai aos 22 anos, direto da faculdade, enquanto Marcelo ainda estava nas festas da República. Trabalhei como analista financeira por 2 anos, depois assumi a gestão operacional, depois virei diretora. Não por favoritismo, por horas, por noites sem dormir, por relatórios que eu entregava às 6 da manhã. Meu pai sempre disse que eu tinha o sangue da empresa nas veias. Ele falava isso com orgulho, com aquele sorriso largo que ele tinha. "Renata, minha filha, você é o coração desse negócio." Marcelo aparecia quando queria. Chegava tarde, saía cedo, passava o dia no telefone. Mas era o homem da família, era o filho. E quando Débora entrou em cena, em março de 2016, ele passou a ter uma voz muito mais firme dentro de casa. A voz dela, usada pela boca dele. Débora chegou numa festa de aniversário de um sócio do meu pai. 29 anos, cabelo liso, sorriso de publicitária. Marcelo ficou tonto na hora. Em 6 meses estavam namorando. Em 1 ano estavam noivos. Em 2 anos casados. Meu pai estava feliz. Minha mãe estava feliz. E eu estava olhando para aquela mulher e sentindo algo que eu não sabia nomear. Não era ciúme, era reconhecimento. Eu reconhecia um padrão que ela tinha. O jeito como ela observava mais do que falava. O jeito como ela sorria nos momentos errados. O jeito como ela sempre fazia a pergunta certa na hora certa. "Renata, como funciona exatamente a divisão societária da empresa?" Ela me perguntou isso 3 meses depois do casamento. A gente estava na cozinha da casa dos meus pais num domingo. Eu disse que era uma questão administrativa complexa. Ela abriu o sorriso e disse: Claro, claro. É que eu gosto de entender as coisas, sabe? Sou muito curiosa." E mudou de assunto com uma leveza cirúrgica. Naquele dia, eu soube. Não sabia o que, exatamente, mas sabia que havia algo sendo calculado. Os primeiros sinais de exclusão foram sutis demais para eu falar em voz alta, sem parecer louca. Uma reunião de diretoria que foi marcada para um horário que eu não podia. "Ah, Renata, achamos que você tinha compromisso, desculpa." Uma decisão sobre fornecedor que foi tomada sem me consultar. Marcelo achou melhor agir rápido. Você sabe como ele é. Um almoço com clientes importantes, onde eu simplesmente não fui mencionada na lista de convites. Foi um encontro mais informal, não precisava te incomodar. Eu engolia, respirava, continuava trabalhando. Porque meu pai estava bem, a empresa estava crescendo, e eu não queria criar conflito onde talvez não houvesse intenção. Eu me dizia isso, com frequência demais. Minha mãe, Dona Célia, sempre foi uma mulher de fazer as pazes antes de fazer as perguntas. Ela via o Marcelo com olhos de mãe apaixonada. Via o Débora com a gratidão de quem finalmente tinha uma nora para chamar de filha. Quando eu tentei, uma vez, dizer que algo estava diferente, ela me olhou com aquele cansaço carinhoso e disse: "Renata, você sempre foi muito séria demais. Aprende a relaxar um pouco, minha filha." Eu fechei a boca. Meu pai adoeceu em 2019. Infarto fulminante em agosto, numa segunda-feira de manhã, no escritório. Sobreviveu, mas ficou fragilizado. Passou por cirurgia, depois por reabilitação, e quando voltou para a empresa 6 meses depois, já não era o mesmo. Cansava rápido. Esquecia coisa. Ficava confuso com números que antes dominava de cor. E foi exatamente nessa brecha, nesse período em que meu pai estava vulnerável e eu estava desdobrada entre cuidar dele e segurar a empresa, que Marcelo e Débora começaram a se mover de verdade. Débora convenceu Marcelo a contratar um consultor de gestão.
Um homem chamado Vinícius, 40 e poucos anos, gravata sempre bem posta, que apareceu na empresa como se já fosse da casa. Eu perguntei ao Marcelo quem tinha contratado esse consultor e sob qual autoridade. Ele disse: papai aprovou. Fui até meu pai. Ele olhou para mim e disse: que consultor? Com aquele olhar de quem não sabe bem onde está. Eu entendi que meu pai não tinha aprovado nada, ou que a aprovação tinha acontecido num momento em que ele não estava com toda a lucidez. Eu deveria ter agido ali, deveria ter puxado o assunto, chamado um advogado, documentado tudo, mas eu ainda estava tentando acreditar que minha família não era capaz daquilo, que eu estava interpretando mal, que o Marcelo, por mais irresponsável que fosse, não faria isso ao próprio pai. O Natal de 2020 foi onde entendi que não havia mais espaço para interpretação. A família toda reunida na casa dos meus pais. 22 pessoas. Crianças correndo, minha mãe na cozinha desde cedo, aquele cheiro de peru e de panetone. E durante o jantar, na mesa grande da sala que meu pai tinha comprado quando abriu o segundo escritório da empresa, aquela mesa que eu ajudei ele a escolher, que a gente foi juntos procurar numa loja de móveis em Campinas, numa tarde de sábado, durante aquele jantar, Débora se levantou e fez um brinde. Quero agradecer ao meu marido Marcelo e ao meu sogro seu Laércio por tudo que construíram juntos e por reconhecerem que chegou a hora de modernizar a gestão da empresa para o futuro. Ela levantou a taça. Todo mundo levantou a taça. Eu fiquei olhando para ela com a taça parada na mão, processando o que modernizar a gestão queria dizer. Meu pai sorriu com aquele sorriso cansado e disse: sim, sim, o Marcelo vai assumir a presidência no ano que vem. Eu olhei para o meu pai, olhei para o Marcelo, olhei para a Débora que me olhava com um sorriso leve, como quem observa algo inevitável se cumprindo. E eu disse, com a voz mais calma que consegui encontrar: pai, posso conversar com você sobre isso depois da ceia? Débora respondeu antes dele: Renata, hoje é Natal, a gente não precisa falar de empresa agora, né? E deu uma risadinha que era só para mim, que dizia: você não tem poder aqui. Eu coloquei a taça de volta na mesa com cuidado, sorri, disse que sim, claro, era Natal. E passei o resto da noite ouvindo minha mãe e minhas tias elogiarem a Débora pela decoração da mesa, pelos presentes que ela tinha escolhido para cada um, pelo vestido que ela usava, enquanto Marcelo ia assumindo um espaço na conversa que antes era meu, enquanto eu me tornava, aos poucos, invisível na própria casa onde cresci. Essa foi a primeira virada de algo que eu ainda não tinha entendido completamente, mas ficou na minha cabeça. Ficou como um espinho que você não consegue arrancar, porque não sabe exatamente onde está. Em fevereiro do ano seguinte, Marcelo foi formalmente nomeado presidente da empresa. Meu pai assinou os documentos. Eu continuava como diretora operacional, que no papel era uma posição importante, mas na prática foi se esvaziando semana a semana. Decisões que passavam por mim antes pararam de passar. Reuniões que eu deveria liderar foram assumidas pelo Vinícius, o tal consultor. E em abril, durante uma reunião de planejamento estratégico, Marcelo me olhou na frente de toda a equipe e disse: Renata, você pode deixar para a gente os dados do setor financeiro e ir cuidar do operacional? Esse tipo de decisão agora vai ser centralizado na presidência. Eu tinha 14 anos de empresa. Eu conhecia cada contrato, cada cliente, cada centavo que entrava e saía. Eu tinha construído aquele setor financeiro do zero, com planilhas que desenvolvi eu mesma, com processos que implantei, com uma equipe que treinei. Claro, eu disse, e saí da sala. Do lado de fora, fui até o banheiro, abri a torneira, coloquei a água fria no pulso, respirei. Olhei para mim mesma no espelho e disse em voz baixa: não vai ser assim. Não sei bem o que quis dizer naquele momento, mas algo dentro de mim tomou uma decisão. Foi nessa época que comecei a guardar tudo. Não por premeditação, não por paranoia, simplesmente porque percebi que se eu não guardasse, ninguém guardaria por mim. Comecei a fotografar documentos antes de enviá-los, a guardar e-mails que normalmente eu apagaria, a anotar datas e falas em um caderno pequeno que eu levava na bolsa. Era um caderno azul escuro, daqueles sem pauta, que minha filha tinha me dado de presente no meu aniversário. Eu não sabia ainda que ele seria mais tarde uma das peças mais importantes de tudo que viria. A humilhação foi crescendo nessa escala, cada semana um degrau abaixo. Em junho, o Rogério, o contador da empresa, que estava conosco há 11 anos, me chamou no corredor com um olhar que eu não consegui ler direito. Ele disse: Renata, você viu os lançamentos do mês passado? Eu disse que não, que desde a reestruturação da presidência eu não tinha mais acesso direto ao sistema contábil. Ele assentiu devagar. Entendo.
ele disse, e foi embora. Mas o jeito que ele disse entendo ficou na minha cabeça por dias. Em julho, minha mãe me ligou preocupada. Ela tinha ouvido meu pai falar em reestruturar a divisão de cotas societárias. Ela não entendeu bem, mas achou que eu deveria saber. Eu agradeci, desliguei e fiquei sentada na beira da cama por uns 20 minutos processando aquela informação. Reestruturar cotas societárias. Meu pai tinha 58% da empresa. Eu tinha 21%. Marcelo tinha 21%. Os outros 0,20% estavam distribuídos entre dois sócios minoritários antigos que tinham saído da operação há anos, mas mantinham participação simbólica. Eu precisava entender o que reestruturar queria dizer, e precisava entender antes que qualquer papel fosse assinado. Tentei marcar uma conversa com meu pai. Débora atendeu quando liguei para o celular dele e disse que ele estava descansando e que eu podia mandar uma mensagem no grupo da família se precisasse de algo. Fui até a casa deles pessoalmente. Debiora me recebeu na porta com um sorriso e disse que meu pai estava com o fisioterapeuta e que não era bom interromper. Você podia ter avisado que viria, Renata. A gente podia ter organizado melhor. Ela estava me bloqueando o acesso ao meu próprio pai. E ele, na vulnerabilidade da saúde fragilizada, na confiança cega que tinha no filho, nem sabia. Eu voltei para o carro. Não chorei. Escrevi tudo no caderno azul. A data, a hora, o que foi dito, o que ficou subentendido. E comecei a fazer as contas. A reunião familiar que marcaram para setembro foi apresentada como um almoço de planejamento de fim de ano. A família reunida, descontraída, aparentemente só para manter um hábito. Mas eu soube, por um e-mail que recebi por acidente, enviado a mim quando deveria ter ido só para Marcelo, que havia uma pauta. E na pauta estava um item chamado Atualização dos Instrumentos Societários. Naquele momento, eu liguei para a doutora Fernanda, advogada especialista em direito societário que eu tinha conhecido num seminário 2 anos antes e com quem tinha trocado cartão, mas nunca usado. Ela atendeu, ouviu meu resumo em 15 minutos e disse 3 coisas que eu nunca vou esquecer. Isso que você está descrevendo tem nome jurídico. Você provavelmente tem direito de preferência sobre qualquer alteração societária. E você precisa ver esses documentos antes de qualquer assinatura. Eu anotei tudo, e foi nessa semana que o Rogério me ligou às 11 da noite. Eu cheguei ao escritório dele em 20 minutos. Ele estava de camisa amassada, sem gravata, com aquele olhar de quem passou horas olhando para algo que não queria acreditar. Abriu o notebook, girou a tela para mim. Renata, ele disse, esses lançamentos não existem na contabilidade oficial, mas existem aqui. Ele tinha encontrado, numa auditoria interna de rotina, um conjunto de transações que não passavam pela contabilidade formal da empresa. Transferências periódicas entre 2020 e 2021, totalizando 1,3 milhão, saindo de uma conta operacional da empresa e indo para uma conta de pessoa jurídica que eu nunca tinha ouvido falar. Uma empresa chamada DM Serviços de Consultoria Liteda. Quem é DM Serviços? Eu perguntei. O Rogério me olhou. Débora Martins. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Ouvi o barulho do ar-condicionado do escritório. Ouvi o trânsito lá fora. Senti o ar entrar e sair dos pulmões. E entendi, naquele momento, o tamanho do que estava acontecendo. A cunhada do meu irmão tinha aberto uma empresa no próprio nome, contratado essa empresa como prestadora de serviços de consultoria para a empresa da minha família e estava recebendo pagamentos mensais com recursos do negócio que meu pai tinha construído em 30 anos. Sem que meu pai soubesse, sem que eu soubesse. Com a cumplicidade ou a ingenuidade do meu irmão, eu ainda não sabia qual dos dois. Rogério tinha mais uma coisa. Ele abriu outra aba. Mostrou um esboço de documento, um contrato de alteração societária que havia sido enviado para revisão por e-mail, com cópia para o escritório de advocacia que Marcelo tinha contratado recentemente. Contrato que previa a transferência de 10 pontos percentuais das minhas cotas para Marcelo, reduzindo minha participação de 21% para 11%, aumentando a dele para 31%. Quando isso foi feito? Eu perguntei. Foi enviado para revisão há 4 dias. A reunião de família era em 11 dias. Eu peguei o caderno azul, anotei tudo. Pedi ao Rogério que me enviasse os arquivos com segurança, que não apagasse nada, que continuasse sua rotina normalmente até que eu desse um retorno. Ele concordou com a cabeça. Quando eu me levantei para ir embora, ele disse: Renata, eu deveria ter falado mais cedo. Eu tenho vergonha de ter esperado tanto. Eu coloquei a mão no braço dele.
Você falou quando precisava. Isso é o que importa. Saí do escritório às 00:20. Fui para o carro, sentei, segurei o volante com as 2 mãos e respirei por um tempo que não sei dizer quanto foi. Não chorei. Não xinguei. Fiquei pensando no meu pai construindo aquela empresa. No rosto dele quando me disse que eu era o coração do negócio. No Natal em que ele me deu meu primeiro cargo de diretora, com um cartão escrito à mão que eu ainda guardo numa caixa no fundo do guarda-roupa. E então liguei para a doutora Fernanda, à 00:30. Ela atendeu no 3º toque. Doutora, eu disse, eu tenho documentos. Se você já sentiu que a sua própria família te diminuiu de um jeito que nenhum estranho jamais conseguiria, deixa um like agora. Porque o que eu acabei de descobrir aquela noite foi só o começo. Nos próximos minutos eu vou te contar como usei tudo isso, como me preparei e o que aconteceu quando cheguei naquela reunião de família com o caderno azul na bolsa e os documentos impressos na pasta. Se você quer saber como isso terminou, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você não vai querer perder o que vem. E me conta nos comentários, você teria esperado a reunião ou teria agido na hora? Nos 11 dias que se seguiram, eu me transformei, não de fora, por dentro. Quem me via no escritório, nos corredores, nos almoços, não percebia diferença nenhuma. Eu chegava no mesmo horário, cumpria as mesmas tarefas que tinham me restado, respondia e-mails, participava das reuniões que ainda me convidavam, sorria nas fotos do evento de aniversário da empresa que aconteceu naquela semana. Débora estava presente nesse evento, de vestido verde, distribuindo abraços e comentários sobre os novos planos de expansão da presidência, como se a empresa fosse dela há décadas. Eu observava tudo isso com uma atenção diferente agora, uma atenção fria, clínica, quase científica. Na segunda-feira seguinte à ligação do Rogério, às 7h, eu estava sentada no escritório da doutora Fernanda. Ela tinha 45 anos, cabelos curtos, óculos de armação fina e a competência tranquila de quem já viu muita coisa e se surpreende com poucas. Ela leu cada documento que eu trouxe, cada print de e-mail, cada lançamento que o Rogério tinha identificado. Ela não disse nada por um longo tempo. Depois tirou os óculos, limpou, recolocou e disse, você tem aqui um conjunto de irregularidades que, dependendo de como foram conduzidas, configuram desvio de recursos societários e potencialmente fraude. Você também tem uma tentativa de alteração de cotas que viola seu direito de preferência garantido no contrato social. Isso é passível de ação. Eu perguntei, qual é a estratégia mais inteligente? Ela colocou as mãos sobre a mesa. Depende do que você quer. Processo judicial arrastado ou resolução rápida com máxima exposição deles, ou ainda, preservar a empresa e resolver isso internamente, com peso suficiente para que eles se retirem sem estrago maior. Perguntei qual ela recomendava. Depende de quanto você quer preservar o seu pai nesse processo. Aquilo ficou suspenso no ar por um momento, porque a resposta à pergunta dela determinava tudo. Se eu fosse a campo com tudo que tinha, meu pai ficaria sabendo que o filho que ele amava e na cujos ombros tinha depositado a empresa estava sendo usado como instrumento pela mulher que ele trouxe para a família, que os recursos que ele construiu em 30 anos tinham sido desviados, que sua fragilidade tinha sido explorada. Eu disse, quero que meu pai saiba a verdade, mas quero que ele ouça de mim, antes de ouvir de qualquer outro lugar. A doutora Fernanda assentiu. Então, temos uma sequência a seguir. Passamos as 2 horas seguintes montando o plano. Eu não vou revelar tudo o que foi planejado naquele momento, porque parte do que veio depois dependia do efeito surpresa. Mas posso te dizer que quando saí daquele escritório às 9h30, eu carregava uma pasta com documentos organizados, um protocolo de ação definido e a clareza de que o que estava acontecendo tinha sido calculado há mais tempo do que eu imaginava, porque foi a doutora Fernanda quem perguntou. Você sabe desde quando a DM Serviços existe como CNPJ? Eu disse que não. Ela mostrou a tela. A empresa de Débora tinha sido aberta em novembro de 2015, 2 meses antes do Marcelo trazê-la para a festa onde se conheceram. Ficou em silêncio entre as duas por uns 3 segundos. Ela já sabia da empresa antes de conhecê-lo, eu disse. Essa é uma hipótese que os documentos permitem levantar, a doutora Fernanda disse, com a cautela de quem escolhe palavras como instrumentos. Não é algo que posso afirmar como fato jurídico, mas é algo que vale investigar. Saí com isso dentro de mim como uma pedra quente. Débora não tinha chegado por acaso naquela festa. Alguém havia falado sobre a empresa da família. Alguém havia descrito meu irmão como o herdeiro fácil, o ponto de entrada mais simples,
E ela tinha se preparado, tinha aberto o CNPJ, tinha ido à festa sabendo o que buscava. Eu não tenho como provar tudo isso. Não juridicamente, mas as peças se encaixavam com uma lógica que gelava. Na terça, conversei com Ricardo, meu primo de segundo grau, que trabalhava no setor de TI da empresa e que sempre foi aliado silencioso meu. Ele não sabia de nada do que estava acontecendo, mas quando eu pedi, discretamente, que verificasse os acessos ao sistema contábil do último semestre, ele não fez perguntas. 2 dias depois, me mandou uma mensagem. Tem acesso de um usuário externo que eu não reconheço, ativo desde o mês passado. Quer que eu documente? Pedi que documentasse. O usuário externo era o Vinícius, o consultor, que tinha acesso ao sistema contábil da empresa sem que eu soubesse, sem que o Rogério tivesse autorizado formalmente e com permissões de leitura e exportação que não correspondiam a nenhuma função de consultoria que eu pudesse imaginar. O que Vinícius estava fazendo com acesso ao contábil? O que ele estava exportando? Para quem? Eu escrevi tudo no caderno azul. Na quarta-feira, fui visitar meu pai em casa. Liguei antes, para garantir que seria eu a falar com ele primeiro. Débora atendeu o telefone, como sempre, e disse que ele estava bem e poderia receber visita. Cheguei às 3 da tarde. Ela estava lá, claro. Tentou ficar na sala enquanto eu conversava com meu pai, mas eu disse com toda a gentileza que consegui construir. Débora, você se importa se eu ficar um momento a sós com meu pai? Quero falar de umas coisas da empresa. Ela sorriu. O sorriso que ela tinha quando sabia que estava no controle. Claro, ela disse, e foi para a cozinha, mas não fechou a porta. Sentei perto do meu pai. Ele estava na poltrona da sala, com a televisão ligada baixinho, com aquele aspecto de quem está sempre um pouco cansado. Eu peguei a mão dele, perguntei como ele estava se sentindo. Conversamos sobre amenidades por uns 10 minutos, e então eu disse com cuidado: Pai, você sabe exatamente o que está sendo proposto para a alteração das cotas da empresa? Ele me olhou, ficou um momento sem responder. Depois disse: O Marcelo me explicou que era uma reorganização. Você entendeu o que mudaria? Ele disse que era para simplificar a gestão. Você sabia que as suas cotas não mudariam, mas as minhas seriam reduzidas? Uma pausa maior. Ele me olhou com uma expressão que eu não sabia ler. Parte confusão, parte algo que parecia desconforto. Renata, ele disse devagar, não é o que... Da cozinha veio a voz de Débora. Seu Laércio, o chá está pronto. A voz leve e firme ao mesmo tempo. Uma interrupção cirúrgica. Meu pai se levantou. Eu fiquei sentada por um segundo. Depois me levantei também, peguei minha bolsa, me despedi com um beijo na testa dele e saí sem dizer mais nada. Na calçada, parei. Respirei o ar da tarde e entendi que meu pai estava sob uma influência que eu não conseguiria remover com uma conversa, que teria que ser diferente. Faltavam 5 dias para a reunião. Na quinta, o Rogério me enviou mais um arquivo. Dessa vez, um contrato de prestação de serviços entre a empresa e a DM Serviços, assinado digitalmente com a rubrica do Marcelo. O contrato tinha sido assinado 3 meses depois do casamento. Valor mensal de R$ 8.500, descrito como consultoria em processos organizacionais. Duração indeterminada, sem nenhum produto ou entrega especificada como contrapartida, sem relatórios, sem qualquer evidência de que qualquer serviço havia de fato sido prestado. R$ 8.500 por mês, por 26 meses até a data daquele documento. Mais de R$ 220 mil para uma empresa fantasma. De uma mulher que dormia na casa da família todo fim de semana e chamava meu pai de sogro querido. Eu não consegui dormir naquela noite, não por nervoso, por fúria fria. Essa é a pior espécie de fúria, a que não grita, não chora, não se manifesta em nada visível. Ela só fica ali, quieta no centro do peito, alimentando uma clareza que às vezes dói mais do que o choro. Na sexta-feira, 2 dias antes da reunião, aconteceu o episódio que foi a minha última humilhação antes da virada. Tinha um almoço de sócios na empresa, formal, numa sala de reuniões, com os 2 sócios minoritários antigos e o Marcelo representando a presidência. Eu fui convidada, o que me surpreendeu. Mas quando cheguei, vi que haviam colocado 7 cadeiras à mesa. As minhas estavam numa posição lateral, ligeiramente recuada, como se tivesse sido encaixada depois. Os outros assentos tinham plaquinhas com nomes. O meu não tinha. Débora estava presente. Não era sócia. Não tinha nenhuma função formal na empresa, mas estava ali,
sentada ao lado do Marcelo, com uma pasta na frente dela como se fosse executiva da mesa. Durante o almoço, Marcelo apresentou os planos de modernização da gestão, que incluíam, entre outras coisas, a revisão das responsabilidades de cada sócio. Quando chegou em mim, ele disse, sem me olhar diretamente: "A Renata vai continuar contribuindo muito no operacional, que sempre foi onde ela se sentiu mais confortável." Um dos sócios antigos me olhou. Eu sorri para ele. "Muito confortável", eu disse. E continuei almoçando. Por dentro, eu estava registrando cada palavra, cada gesto, cada insinuação. Tudo foi para o caderno azul naquela tarde. Sábado, reunião final com a doutora Fernanda. 2 estagiários dela trabalhando na organização dos documentos. Eu, ela e um silêncio produtivo de 4 horas. Quando terminamos, a pasta estava completa. Os argumentos ordenados, as provas catalogadas, o pedido de nulidade do processo de alteração societária redigido, a notificação extrajudicial para o Marcelo e para a ADM Serviços, pronta para ser entregue. E havia mais uma coisa, algo que a doutora Fernanda tinha conseguido levantar por meio de uma consulta a um contador parceiro. A ADM Serviços tinha emitido notas fiscais para a empresa em 38 serviços distintos ao longo dos 26 meses. 38 notas. Mas nos registros tributários da ADM Serviços havia declaração de apenas 14 clientes ao longo da existência da empresa. Ou seja, a ADM Serviços, em toda a sua existência, só tinha prestado serviço a 14 clientes. E a nossa empresa era o único cliente com volume relevante, o que reforçava o argumento de que não havia prestação de serviço real. Havia um arranjo. Eu dormi aquela noite, profundamente, pela primeira vez em semanas. Domingo de manhã, levantei cedo, fiz café, sentei na varanda, liguei para o Rogério. Ele atendeu no segundo toque. Disse: "Amanhã eu tenho que estar presente?" Eu disse: "Se você puder, sim, mas não vou te colocar em risco. Você decide." Ele ficou em silêncio por uns 3 segundos. Depois disse: "Eu vou." Às 17 horas do domingo, recebi uma mensagem de Débora no grupo da família. "Pessoal, amanhã o almoço começa ao meio-dia. Renata, você pode trazer aquele bolo de laranja que você fez no ano passado?" O emoji sorridente no final daquela mensagem. Como se tudo fosse normal, como se eu fosse trazer bolo para minha própria execução empresarial. Eu não respondi, mas trouxe o bolo, porque naquela batalha, o menor detalhe de normalidade era uma vantagem. A reunião de setembro começou como se fosse qualquer almoço de família. A casa dos meus pais, a mesa comprida da sala de jantar com as cadeiras extras trazidas da copa, o cheiro de carne assada que minha mãe fazia sempre nessas ocasiões. Tinham 17 pessoas ao total. Meu pai e minha mãe, Marcelo e Débora, eu, 3 tios, 2 primos, os 2 sócios minoritários com suas esposas e mais 2 convidados que eu não conhecia, mas que, descobri depois, eram o advogado novo de Marcelo e um parceiro de negócios que ele estava tentando trazer para a empresa. Esses 2 eu não esperava. Eram parte de um plano maior. A doutora Fernanda não estava na casa. Estava do lado de fora, no carro, disponível por telefone. Porque a minha estratégia não era fazer uma cena, era apresentar os fatos da forma mais clara, mais calma e mais irreversível possível. E se fosse necessário escalar, ela escalaria. O almoço transcorreu com aquela normalidade tensa de reuniões que têm pauta, mas fingem ser sociais. Minha mãe serviu tudo com capricho. Meu pai ficou quieto, com aquele olhar distante de quem está presente no corpo, mas ausente na mente. Débora conduzia a conversa com desenvoltura. Marcelo falava mais do que o costume, com aquela energia de quem está prestes a anunciar algo importante e mal consegue se conter. Na sobremesa, minha mãe serviu café e o bolo que eu trouxe. Débora comentou com um sorriso para a mesa. "O bolo da Renata é demais. Ela sempre foi muito boa nessas coisas de casa." Uma pausa infinitesimal. No trabalho também, claro. A risadinha leve que se seguiu era para mim. Eu sorri. Cortei um pedaço de bolo. Após o café, Marcelo pediu a palavra. Levantou-se com aquele jeito que ele tinha assumido nos últimos meses, o jeito de quem está acostumado a ocupar espaço. Disse que queria aproveitar a família reunida para formalizar alguns pontos do planejamento da empresa, que tinha documentos para apresentar, que seria rápido. O advogado novo abriu uma pasta. Eu esperei. Respirei devagar. Coloquei a mão sobre a minha própria pasta, que estava ao lado da cadeira, fechada. Marcelo começou a falar sobre modernização da estrutura societária. Usou palavras como eficiência, visão de futuro, alinhamento estratégico. O advogado dele foi passando folhas. Meu pai ouvia com atenção,
mas com aquela atenção frágil que ele tinha agora. Minha mãe olhava para o Marcelo com orgulho. Quando Marcelo chegou no ponto sobre a redistribuição de cotas, eu me levantei. Não levantei de forma dramática. Levantei devagar, como quem vai buscar água, mas fiquei de pé. E disse com a voz mais calma que eu já usei na vida: antes de continuarmos, eu precisaria apresentar alguns documentos. Marcelo parou. Olhou para mim. Débora olhou para mim. Na expressão dela havia algo novo, uma leve contração ao redor dos olhos. Renata, Marcelo disse com aquele tom paciente que escondia impaciência, a gente pode conversar sobre suas dúvidas depois. Não são dúvidas, eu disse, são documentos. Abri a pasta. O primeiro documento que eu coloquei sobre a mesa foi o contrato entre a empresa e a DM Serviços de Consultoria Litea. Coloquei no centro da mesa, onde todos podiam ver. DM Serviços de Consultoria é uma empresa aberta em novembro de 2015, cujo sócio administrador é Débora Martins. Pausa. Que passou a fazer parte da nossa família em 2016. Silêncio. Meu pai olhou para o documento, depois olhou para Débora, depois para Marcelo. Débora disse, com a voz controlada, mas não completamente: Renata, isso é um contrato legítimo de prestação de serviços que foi 26 meses de pagamentos. Eu continuei, como se ela não tivesse falado. 8.500 reais por mês, total de 221 mil reais, sem produto ou entrega documentada. Coloquei a segunda folha. Esses são os lançamentos contábeis identificados pelo nosso contador Rogério Saraiva, que está disponível por telefone se alguém quiser confirmar qualquer dado. Um dos sócios minoritários pegou o documento. Marcelo disse: isso foi aprovado por mim como presidente. Você é presidente desde fevereiro deste ano. Eu disse. Parte dos pagamentos foram feitos antes disso, e nenhum foi aprovado em assembleia societária, como exige nosso contrato social para contratos acima de 50 mil reais anuais. Olhei para o advogado novo de Marcelo. Ele estava olhando para o documento com uma expressão que eu não consegui interpretar completamente, mas que não era de confiança. Débora tentou de novo. Renata, você está fazendo uma cena desnecessária na frente da família inteira. Não estou fazendo uma cena, eu disse. Olhei para ela, direto, com toda a calma que eu tinha treinado nos últimos 11 dias. Estou apresentando documentos. Coloquei o terceiro documento, o esboço do contrato de alteração societária, com a data de envio, com o nome do destinatário, com a proposta de redução da minha participação. Meu pai pegou essa folha, ficou olhando para ela. Pai, eu disse, e minha voz ficou um pouco diferente aqui, mais suave, mais direta. Você sabia que essa proposta reduzia minha participação de 21% para 11%? Ele ficou em silêncio. Depois disse muito devagar. Não ficou claro para mim que era assim. Marcelo disse: pai, isso é uma simplificação que vai... Marcelo. A voz do meu pai foi baixa, mas tinha algo nela que cortou a frase do filho no meio. Deixa ela falar. Aquele momento específico. Meu pai, com toda a fragilidade que a doença tinha deixado nele, com toda a influência que havia sido construída ao redor dele nos últimos anos, olhando para mim e dizendo: deixa ela falar. Eu respirei fundo uma vez. Continuei. Apresentei o quarto documento, o relatório de acesso ao sistema contábil que Ricardo tinha preparado, mostrando o login do Vinícius, as datas, as permissões, o volume de dados exportados. Esse acesso não foi autorizado formalmente, eu disse. Não há contrato de prestação de serviços para o Vinícius que inclua permissão de acesso ao sistema contábil. Não há registro de por que ele precisaria exportar dados financeiros da empresa. O advogado de Marcelo fechou a pasta dele. Foi um gesto pequeno, mas eu vi. Débora estava olhando para a toalha da mesa. Marcelo disse: você está inventando um problema onde não existe nenhum. Eu não inventei nenhum desses documentos, eu disse. E a doutora Fernanda Azevedo, que é minha advogada, está disponível se alguém quiser discutir a legalidade de qualquer um deles. Coloquei o cartão dela no centro da mesa. Silêncio total. Minha mãe estava com as mãos fechadas sobre a mesa. Um dos tios tinha se recostado na cadeira com uma expressão de quem não sabe onde olhar. O sócio minoritário que tinha pego o primeiro documento ainda estava segurando-o. O parceiro de negócios que Marcelo tinha trazido estava olhando para o próprio celular, claramente desconfortável. Meu pai colocou as mãos sobre a mesa. Olhou para Marcelo. Marcelo, ele disse devagar, o que é ADM Serviços? O silêncio de Marcelo durou 3 segundos. 3 segundos que eram uma resposta em si. Débora disse: seu Laércio, isso é uma empresa que eu abri antes do nosso casamento. E quando surgiu a oportunidade de... Você abriu antes de conhecer meu filho, meu pai disse. Não era uma pergunta,
mais silêncio. E então, aconteceu algo que eu não tinha previsto. Meu pai se levantou da cadeira devagar, apoiado na mesa. Ficou de pé com algum esforço. Olhou para os presentes na sala e disse, com uma clareza que eu não ouvia na voz dele há pelo menos 2 anos: "Eu preciso conversar com minha filha." Ele caminhou até mim, colocou a mão no meu ombro, disse em voz baixa: "Não hoje, não aqui, mas você me conta tudo." Eu assentei com a cabeça. Consegui manter os olhos secos até que ele voltou para a cadeira. Depois olhei para a janela por uns 3 segundos. A reunião acabou sem que nenhum documento fosse assinado. O parceiro de negócios que Marcelo tinha trazido se despediu logo depois, com aquele aperto de mão protocolar de quem está encerrando uma conversa que não quer ter tido. Marcelo tentou falar com ele no corredor. Não sei o que foi dito, mas o homem saiu sem comprometimento nenhum. Débora não disse mais nada durante o resto da tarde. Ficou quieta, arrumando pratos, ajudando minha mãe na cozinha com uma eficiência que parecia ocupação para não ter que estar na sala. Quando eu passei pela cozinha para me despedir da minha mãe, nossas vistas se cruzaram por um segundo, sem sorriso, sem palavras, só o reconhecimento de que algo tinha mudado de forma permanente. Fui embora às 5 da tarde. Liguei para a doutora Fernanda no carro. Contei tudo. Ela ouviu em silêncio e disse: "A reunião foi cancelada sem assinatura?" Confirmei. "Então, por enquanto, temos o que precisávamos. Agora depende do que eles vão fazer nos próximos dias." Perguntei: "E o que você acha que vão fazer?" Ela disse: "Se forem inteligentes, vão recuar. Se não forem..." E não terminou a frase, mas eu entendi. Eles não foram inteligentes. Na quarta-feira, 3 dias depois da reunião, recebi uma ligação do advogado de Marcelo. Ele disse que seu cliente entendia que havia um mal-entendido sobre os contratos da empresa e que estava disposto a conversar sobre uma solução amigável. Eu disse que passaria o contato para a minha advogada. Ele disse: "Seria possível uma conversa informal primeiro, sem os advogados?" Eu disse: "Não." Na sexta, a doutora Fernanda me ligou. O advogado de Marcelo tinha entrado em contato com ela também, oferecendo a devolução dos valores pagos à DM Serviços como parte de um acordo de confidencialidade. Em troca, a empresa não tomaria nenhuma medida formal e o assunto ficaria em família. A doutora Fernanda disse: "É uma oferta que reconhece irregularidade. Eles sabem que os documentos são comprometedores." Perguntei: "O que você acha da oferta?" Ela disse: "Acho que você pode recusar." Recusei. A recusa foi o gatilho, porque na semana seguinte, quando a doutora Fernanda entrou formalmente com o pedido de nulidade da alteração societária no cartório competente, o que veio à tona foi maior do que o que eu tinha levado para a mesa naquele domingo. O processo formal obrigou a abertura de toda a documentação societária dos últimos 5 anos para análise. E o que o perito contábil indicado pelo juízo encontrou não era só o contrato da DM Serviços. Havia uma segunda empresa, também no nome de Débora, desta vez sob o nome de solteira dela, antes do sobrenome Martins que assumiu com o casamento. Essa empresa tinha recebido 2 repasses da empresa da minha família em 2018 e 2019, totalizando 87 mil dollars. Antes mesmo de o Vinícius aparecer, antes da presidência do Marcelo. Nessa época, quem assinava os documentos operacionais da empresa era eu. Eu levei um segundo para entender o que o perito estava dizendo. Alguém tinha usado minha assinatura digital sem minha autorização. Ou alguém tinha fabricado documentos com minha rubrica imitada para fazer parecer que eu havia aprovado esses pagamentos. A doutora Fernanda ficou muito quieta quando leu esse relatório. Depois disse: "Isso muda o escopo do processo. Isso não é mais só irregularidade societária. Isso tem potencial de ser falsidade ideológica." Eu precisei sentar, porque eu entendi de uma vez o que tinha sido planejado com toda aquela arquitetura. Os pagamentos nos meus anos de gestão não eram descuido, eram uma rede de segurança deles. Se eu tivesse descoberto os pagamentos da DM Serviços e levado para frente, eles teriam me apresentado os documentos mais antigos e dito que eu também havia aprovado transações irregulares, que eu também tinha feito o mesmo. Era uma armadilha, uma que estava esperando eu cair nela desde antes da reunião de família. O que me salvou foi o caderno azul e a doutora Fernanda e o Rogério, e o fato de que eu tinha chegado com documentos antes que eles chegassem com os deles. Mas, sobretudo, me salvou o fato de que minha assinatura digital tinha um registro de autenticação que mostrava o IP de origem de cada uso. E em nenhum dos 2 documentos questionáveis, o IP era o meu. Era o IP do escritório, do computador de uma estação específica, que ficava na sala do Vinícius. Quando isso veio à tona,
a situação mudou de velocidade. O advogado de Marcelo pediu reunião urgente. Desta vez não tinha mais fala de solução amigável. Tinha uma pressão diferente. Uma proposta de dissolução parcial da sociedade, com a compra das minhas cotas por um valor que eles calcularam. O valor era baixo, muito abaixo do mercado. Era ainda uma tentativa de me fazer ir embora com o mínimo possível. Recusei de novo. Na audiência judicial preliminar que se seguiu, Vinícius foi chamado a depor. Ele apresentou um contrato de prestação de serviços assinado pelo Marcelo, que supostamente autorizava seu acesso ao sistema contábil. O contrato tinha data de 6 meses atrás, mas o acesso ao sistema, segundo os registros de TI levantados pelo Ricardo, existia há 14 meses. O juiz anotou a discrepância. Foi nessa audiência que Débora, sentada ao lado do advogado deles, ouviu o juiz perguntar diretamente: "A senhora pode esclarecer a natureza dos serviços prestados pela empresa DM Serviços de Consultoria à empresa em questão?" Ela respondeu que havia prestado consultoria em processos organizacionais. O juiz perguntou se havia relatórios ou produtos documentados. Ela disse que os registros estavam sendo organizados. O juiz disse: num prazo de 26 meses de contrato, esperaria encontrar documentação mais consolidada, e marcou nova audiência. Ela saiu daquela sala com o sorriso que tinha usado por anos, um pouco menor. Meu pai foi informado de tudo pelo seu próprio advogado, que eu ajudei a indicar, uma semana depois da audiência. Ele me ligou naquela noite, ficou em silêncio por um momento antes de falar. Depois disse: "Renata, eu quero pedir desculpa por não ter prestado mais atenção. Eu disse que não precisava." Ele disse: "Preciso sim." Não vou mentir sobre o que senti naquele momento. Não foi só alívio, não foi só vitória, foi também uma dor velha que a fala dele tocou. A dor de uma filha que trabalhou 30 anos para provar que merecia e que nunca deveria ter precisado provar nada. Essa dor não some com uma audiência judicial, não some com uma ligação de desculpa. Ela vai se reorganizando, vai encontrando um lugar diferente dentro de você, mas não some. O processo de dissolução parcial levou 7 meses para ser concluído. Nesse tempo, muita coisa aconteceu. Marcelo e Débora ficaram casados durante todo o processo, mas o casamento foi tomando uma temperatura que eu podia observar de longe, nas raras ocasiões em que os via. Havia uma tensão nova entre eles, uma culpa que precisava de um endereço, e que nos casamentos em crise sempre encontra o endereço mais próximo. Em novembro, soube por um primo que eles estavam em terapia de casal. Em fevereiro, soube que estavam dormindo em quartos separados. Débora tentou, num determinado momento, me ligar. Uma vez. Eu vi o nome dela na tela e deixei cair na caixa postal. Nunca ouvi o recado. Deletei sem ouvir. O Vinícius teve o contrato rescindido imediatamente após a audiência, com justa causa documentada. Ele ameaçou o processo trabalhista, mas nunca entrou com nada. Alguns meses depois, soube que estava trabalhando em outro estado. A DM Serviços foi encerrada como CNPJ em outubro. Os 221 mil celulares foram restituídos à empresa como parte do acordo judicial. Acrescidos de correção monetária e juros, o valor final restituído foi de R$ 268.400. A alteração societária foi anulada. Minhas cotas voltaram ao que sempre foram, 21%. A presidência de Marcelo passou por uma auditoria que durou 2 meses. Ao final, com todos os resultados na mesa, meu pai tomou a decisão que eu nunca pedi que ele tomasse, mas que ele tomou por conta própria. Nomeou um conselho de administração com participação igualitária, com um diretor executivo externo, trazido por indicação de uma consultoria independente, e determinou que qualquer decisão acima de R$ 30 mil passaria por aprovação formal do conselho. Marcelo continuou como sócio. Mas o espaço que ele tinha assumido, aquele espaço que não era dele, mas que havia sido construído tijolo a tijolo por Débora, esse espaço sumiu. No Natal daquele ano, Marcelo e Débora não foram para a casa dos meus pais. Minha mãe me disse que Débora disse que iriam viajar. Eu não comentei nada. Sentei à mesa comprida com meu pai, minha mãe, meus tios, meus primos, minha filha. Comi o peru que minha mãe preparou desde cedo. Levantei a taça quando alguém fez um brinde. E não precisei manter nenhuma expressão calculada. Não havia nada a calcular. Nos meses que se seguiram ao fim do processo, fiz coisas que nunca tinha feito. Tirei férias, férias de verdade, não aquelas férias de celular ligado e e-mail aberto. Fui para o sul com minha filha por 12 dias. Comi muito queijo e muito vinho e deixei ela me ensinar a fazer trilha sem reclamar das pedras no caminho. Voltei diferente. Não sei exatamente como explicar esse diferente, mas era visível. Minha filha disse: "Mãe, você parece mais leve."
Ela tem 15 anos. Às vezes, as pessoas com 15 anos enxergam o que a gente leva décadas para nomear. Também cortei relações com algumas pessoas que eu precisava cortar há muito tempo. Uma tia que, durante todo o processo, ficava me mandando mensagens dizendo que eu deveria conversar com o Marcelo sem advogado e que família não briga na justiça. Uma prima que continuou com Débora nas redes sociais e me deixou de fora de um evento de família sem aviso. Não fiz isso com raiva. Fiz com a clareza de quem entendeu que lealdade não é automática só porque tem sangue em comum. O meu irmão e eu não falarmos durante 6 meses. Quando voltamos a falar, foi numa conversa curta, no corredor da empresa, quando cruzamos por acaso. Ele disse, "Como você está?" Eu disse, "Bem." Ele disse, "Bom." E foi embora. Não era uma reconciliação. Era um reconhecimento de que ambos estávamos de pé. Com meu pai ficou diferente. Ficou mais próximo de um jeito que não era antes. Não no sentido de mais tempo juntos ou mais conversas longas. No sentido de que quando conversávamos, era sem camadas, sem performance. Ele me ligava às vezes só para perguntar como eu estava, não como eu estava com a empresa. Eu ia lá jantar com ele e com minha mãe, sem agenda. Havia uma simplicidade nova que, estranhamente, era mais rica do que tudo que tínhamos antes. Débora e Marcelo se separaram no mês de maio do ano seguinte. Ele me contou por mensagem. Uma mensagem curta, sem explicações. Eu respondi, "Se precisar de mim, estou aqui." Ele não respondeu naquele momento. 3 semanas depois, me ligou de madrugada e conversamos por 2 horas. Foi a conversa mais honesta que tivemos desde a infância. Ele chorou. Eu deixei. Não disse. Eu avisei. Não seria verdade que eu não tinha avisado, mas dizer isso naquele momento não servia a ninguém. Ele disse, "Eu fui idiota." Eu disse, "Você foi." Pausa. "E você vai conseguir sair disso." Ele disse, "Não sei se mereço seu apoio." Eu disse, "Não é sobre merecer, é sobre ser irmão." E aquilo foi suficiente por aquele momento. Débora saiu com um acordo patrimonial que incluía o apartamento que ele tinha comprado durante o casamento. Não ficou com nenhum percentual da empresa porque nunca teve. Saiu com o apartamento, com alguns bens e com uma reputação que dentro daquela família específica ficaria para sempre marcada por aquela história. Se isso a afetou ou não, eu sinceramente não sei. Não me ocupa mais saber. O que eu sei é o que ficou comigo. Ficou a certeza de que guardar tudo não é paranoia, é inteligência. Num mundo onde a memória coletiva costuma favorecer quem fala mais alto e sorri melhor, ter documentos é ter voz. Aprendi isso com um caderno azul e com um contador que ligou às 11 da noite tremendo. Ficou também uma compreensão que eu não esperava ter, que o silêncio que mantive durante anos não foi fraqueza, foi observação, foi coleta. Havia uma versão de mim que me julgava por não ter reagido mais cedo, por ter engolido cada humilhação com um sorriso, por ter saído do almoço de sócios com a fala sobre confortável no operacional, sem revidar. Hoje eu olho para essa versão e digo, você estava trabalhando, você estava juntando o que precisava, você foi mais paciente do que precisava ser, mas quando chegou a hora, chegou com tudo. E ficou também a tristeza, porque a versão do Natal que eu imaginei para a minha família nunca vai existir. Não do jeito que era. A mesa comprida ainda existe, mas as cadeiras têm composições diferentes agora. Meu pai envelhece com uma velocidade que eu percebo a cada visita. Meu irmão está reconstruindo alguma coisa sozinho que eu espero que seja mais sólido do que o que tinha antes. E eu estou aqui, com a empresa que meu pai construiu mais intacta do que estaria se eu não tivesse agido, com a minha parte do que sempre foi meu, e com uma paz que comprei a um preço que ninguém no lugar certo pagaria de bom grado, mas que pagaria de novo se precisasse. O que aprendi é que família não é quem ocupa a cadeira na mesma mesa, é quem, quando o momento de escolher chega, escolhe você. Meu pai, na fragilidade de um domingo difícil, disse, deixa ela falar. Isso foi uma escolha. O Rogério, às 11 da noite, tremendo com um notebook aberto, me ligou antes de fazer qualquer outra coisa. Isso foi uma escolha. A doutora Fernanda, que atendeu minha ligação de meia-noite sem questionar, foi uma escolha que eu fiz e que funcionou. E eu, que fui humilhada em almoços de sócios e em natais e em corredores de escritório, que ouvi que estava mais confortável no operacional, que fui bloqueada do acesso ao próprio pai, que tive minha assinatura usada como peça num esquema que eu quase não descobri a tempo. Eu escolhi não responder com raiva. Escolhi responder com documento, com clareza, com uma pasta e um caderno azul e a advogada certa, no momento certo.
não foi vingança. Vingança pressupõe que você quer ver o outro destruído. Eu não queria destruição, queria o que era meu. E queria que a verdade chegasse a quem precisava ouvi-la, antes que o dano fosse irreversível. Consegui as duas coisas. Se você chegou até aqui nessa história, eu te agradeço de verdade. Não é fácil reviver isso em voz alta. Mas eu sei que tem muita gente que está carregando um peso parecido, seja dentro de uma empresa familiar, seja dentro de uma herança, seja simplesmente dentro de uma relação com irmão ou cunhado que foi se tornando tóxica, devagar demais para você perceber de onde veio. Se essa história ressoou em algum ponto, se você reconheceu algo da sua própria vida em algum momento do que eu contei, deixa um like agora. Não é só um clique. É um sinal de que histórias como essa precisam ser contadas, que experiências como essa não deveriam ficar em silêncio, que mulheres que foram tratadas como acessório nas próprias histórias merecem ser ouvidas. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Porque tenho mais histórias de mulheres que passaram por situações parecidas e que encontraram seus caminhos de formas completamente diferentes. Algumas com mais drama. Algumas com muito mais dinheiro em jogo. Todas com aquela mesma pergunta central. Até onde você aguenta antes de agir? E me conta nos comentários, porque eu leio tudo. Você acha que eu poderia ter evitado chegar até o ponto do processo judicial? Ou você acha que foi a única forma? Tem alguém na sua vida, seja família ou não, que está fazendo por você o que a Débora fez por anos, devagar, com sorriso, de forma que você mal percebe? Às vezes, só de escrever isso já ajuda a ver com mais clareza. Compartilha esse vídeo com uma pessoa que você sente que está passando por algo parecido e não sabe como dar o primeiro passo. Às vezes, a gente não precisa de conselho. Precisa só de uma história que diga: você não é louca, você não está exagerando, e existe um caminho. No próximo vídeo, eu vou trazer a história de uma mulher que descobriu, aos 62 anos, que o irmão mais novo tinha feito algo com o apartamento da mãe delas durante toda uma internação hospitalar, e o que ela fez quando entendeu a dimensão do que tinha acontecido. Uma história que começa com uma chave e termina com uma reviravolta que ela mesma disse que não acreditou que era real. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada pela presença, pela atenção, por ter ouvido até o fim. Isso significa mais do que parece. Até o próximo relato.